Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Irmãos, eu nunca vi uma doutrina tão contraditória igual a doutrina calvinista. O Senhor Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, olha só, resumindo, Jesus, manda os seus discípulos percorrer todas as cidades, e os países até os confins da terra, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, que o Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Então, se você crê que Jesus é o seu substituto naquela cruz, que era para mim e para você, você é um salvo. Mas os calvinistas, eles se contradizem, como a sua própria doutrina é uma doutrina contraditória. Eles dizem que você tem que falar do Evangelho para todo mundo, mas Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos. Irmãos, para que anunciar o Evangelho para todo mundo? Para que anunciar o Evangelho para todo mundo se Deus já escolheu aquele que Ele quer salvar? Será que não é perca de tempo? Olha, eu tenho um diálogo aqui, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Dois amigos, tá? São dois amigos, João, que ele é o calvinista, e o Pedro, que é o hiper-calvinista. Esse hiper-calvinista, os calvinistas, eles abominam, esse hiper-calvinismo, porque eles falam que o hiper não quer evangelizar. Eles dizem, que o hipercalvinista não quer evangelizar, que o hipercalvinista não quer fazer vontade de Deus. Então os calvinistas, eles abominam, os hipercalvinistas. Segundo os calvinistas, esses hipercalvinistas são mais extremados, são calvinistas extremados. Mas vamos ver nesse diálogo aqui se realmente isso procede. Então, dois amigos, João, que é o calvinista, e o Pedro, que é o hiper-calvinista, estão sentados em um café teológico, discutindo suas crenças. A conversa começa amigável, mas aos poucos revela semelhanças desconfortáveis, Então eles estão ali no café, conversando, E olha só, o João, que é o calvinista, ele fala para Pedro: Pedro, você precisa entender que o hipercalvinismo é uma distorção do verdadeiro calvinismo. Nós acreditamos na predestinação, sim, mas também sabemos que Deus nos ordena a pregar o Evangelho a todos. Aí o Pedro, que é o hipercalvinista: mas João, se Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado, por que você acha que precisa pregar? O destino de todos já está selado, não está? Olha só, Aqui nesse diálogo, o Pedro, ele indaga o João, falando que nós acreditamos na predestinação. Nós acreditamos que Deus escolheu alguns para salvar e alguns para mandar para o inferno, Mas nós temos que pregar o Evangelho a todos. Gente, tem cabimento uma coisa dessa? Imagine vocês, pessoal. Imagine um de vocês, que estão assistindo o vídeo, que vocês têm 500 vacinas na mão de vocês, e vocês têm que ir até uma aldeia
que tem lá 500 pessoas. Vocês têm 500 vacinas e lá tem 500 pessoas. Porém, você fala assim, ó, eu vou distribuir somente 250 vacinas. As outras 250 eu não vou nem levar. E lá eu escolho para quem eu quero vacinar, né? E deixo o resto morrer. É assim que eles pensam, gente. É assim que os calvinistas pensam e acreditam, né? Que Deus escolheu alguns para salvar e alguns ele resolveu mandar para o inferno, né? Então, olha só. Aí o João, né? Sim, o destino está selado, mas a pregação é o meio que Deus usa para salvar os eleitos. Não podemos negar o chamado de Deus para evangelizar. O Pedro fala, interessante, então você prega, mas não acredita que sua pregação pode mudar o destino de ninguém? Eu simplesmente pulo essa parte, porque sei que Deus salvará os eleitos, com ou sem minha ajuda. Qual é a diferença prática entre nós? Olha só, o Pedro fala para o João, né? Se Deus escolheu salvar alguns, ele vai salvar de qualquer jeito. Ou você pregando ou não, ele vai salvar. E se Deus resolveu não salvar outros, não adianta você pregar, porque ele não vai crer. É perca de tempo, entende? É perca de tempo. Ó, o João fala, a diferença é que eu obedeço o mandamento de Deus para evangelizar, enquanto você está ignorando. Viu, Pedro? Eu obedeço o mandamento de Deus. Deus mandou pregar para todo mundo. Eu estou obedecendo e prego para todo mundo. Mas você está ignorando isso, né? Eles dizem que o hipercalvinismo, eles ignoram a ordem de Jesus de pregar o evangelho para todo mundo. Aí o Pedro vai responder, mas se a pregação não muda nada e os não eleitos nunca poderão responder, o que você está obedecendo de fato? No final das contas, você prega para um grupo fechado, os eleitos, exatamente como eu acredito. A única diferença é que eu não gasto energia tentando alcançar quem já está fora da lista. Exatamente, né? Se Deus já escolheu aqueles a quem ele quer salvar, já escolheu, e os outros ele escolheu também mandar para o inferno, você está perdendo tempo, porque se a pessoa não foi escolhida, ela nunca vai crer. Aí o João fala, isso é uma simplificação absurda. Deus nos chama a pregar a todos, mesmo que só os eleitos respondam. Olha só, pessoal, na cabeça do calvinista, né? Na cabeça do calvinista, olha só o que passa. Deus nos chama a pregar a todos, mesmo que só os eleitos respondam. É brincadeira ou não? Aí o Pedro, né? Mas no fundo, você acredita que se eu não pregar, os eleitos ainda serão salvos, certo? Então, minha falta de pregação não muda nada. Deus é soberano, lembra? Viu? Deus é soberano. Se eu pregar ou não pregar, Deus vai salvar essas pessoas de qualquer jeito, porque essas pessoas já foram predestinadas para a salvação. Então não importa se eu pregar o evangelho ou não pregar, não vai mudar nada. Sim, Deus é soberano, mas isso não nos exime de responsabilidade. Olha só que o João fala. Deus é soberano sim, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Ao Pedro, responsabilidade? Você acabou de dizer que nada depende de nós. No fundo, João, você e eu acreditando na mesma coisa. Só os eleitos serão salvos. A única diferença é que eu não finjo que a minha pregação importa. Admito que você tenta mascarar. Olha só, pessoal.
esse diálogo aqui muito bom entre o calvinista e o hipercalvinista. Aí o João já é irritado, né? Porque eles ficam bravos, né? Os calvinistas, se você discordar deles, pronto, eles ficam irritados, eles ficam bravos, ele começa a espumar pelo canto da boca. E olha só, não é que minha pregação não importe, é que eu sou um instrumento que Deus usa. Você não entende a harmonia entre a soberania e a responsabilidade? Aí o Pedro, né, muito sarcástico. Ah, essa é a famosa harmonia que ninguém consegue explicar. João, o que você não quer admitir é que o calvinismo, no fundo, já carrega o hipercalvinismo dentro dele. Eu só levo as coisas às suas conclusões lógicas. Olha só, os calvinistas, né, dizem que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Ou seja, Deus decreta a queda do homem, Deus decreta a queda de Adão. Porém, a responsabilidade de ter caído foi de Adão. Isso não vai harmonizar nunca, gente. Como que Deus quer que Adão caia? Adão come do fruto e cai em pecado, mas a culpa é toda do Adão. Coitado do Adão, gente. Não, você distorce a doutrina. Nós temos equilíbrio, né? É você que está distorcendo o hipercalvinista. Nós, calvinistas, nós temos o equilíbrio. Aí o Pedro fala, equilíbrio? Pregar para quem não pode responder, chamar todos ao arrependimento, sabendo que só alguns podem se arrepender. Isso é equilíbrio ou apenas uma fachada? No fundo, somos mais parecidos do que você pode admitir. Olha só, o hipercalvinista falou que eles que são hiper e os calvinistas, na verdade, são a mesma coisa, né? Na verdade, o hipercalvinista, ele é mais real, né? Ele não mascara as coisas, ele fala da doutrina como ela é. Agora, os calvinistas querem passar pano, né? Olha só. Então, essa conversa, esse diálogo, né, que aconteceu aqui entre o calvinista e o hipercalvinista pode parecer mais prática do que teológica, né? Ambos compartilham da mesma visão central da soberania absoluta de Deus na salvação. Mas enquanto um tenta equilibrar isso com uma responsabilidade humana, o outro rejeita essa responsabilidade como desnecessária, né? Por que é desnecessária? Foi como eu disse, se você acredita que Deus já escolheu algumas pessoas para a salvação e outras pessoas ele escolheu direto para mandar para o inferno, não tem necessidade alguma de você querer pregar o evangelho para as pessoas, né? Não tem essa necessidade. E olha só, então os dois, né, compartilham da mesma soberania, mas o calvinista quer equilibrar as coisas, né, passar pano, e o hipercalvinista ele segue mais a lógica, né? Ele segue mais a lógica do que o calvinista, né? Esse diálogo aqui é muito bom, mostra o quanto o calvinismo e o hipercalvinismo é a mesma coisa, né? Ah, mas nós temos que pregar para todo mundo, nós temos que falar da graça para todo mundo, né? Para quê? Você vai estar mentindo. Você chega para um grupo de pessoas, tem 10 pessoas, 5 daquelas pessoas foram escolhidas por Deus para se salvar.
E as outras 5, Deus escolheu para mandar direto para o inferno. Aí você não sabe quem é o escolhido e quem não é. Você chega para aquelas 10 pessoas e fala: olha, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Jesus te ama, Ele morreu por você. Jesus te ama. Aí você está mentindo, né? Para 5 pessoas que Deus escolheu para salvar, você vai acertar, porque Jesus morreu por elas, né? Segundo o calvinismo, Jesus não morre por todas as pessoas, mas por algumas pessoas. Por outro lado, você está mentindo dizendo que Jesus ama aquelas outras 5 pessoas, sendo que Ele não morreu por elas. Ele já as condenou antes delas nascerem, já condenou elas ao inferno. Pasme, gente. Na doutrina calvinista é assim. Antes das pessoas nascerem, Jesus já condenou aquelas pessoas ao inferno, porque Ele não escolheu aquelas pessoas para se salvar. Ou seja, tanto o hipercalvinismo como o calvinismo segue as mesmas coisas. A diferença é que o calvinismo quer passar pano, né, para situações. Já os hipercalvinistas, eles seguem a lógica do verdadeiro calvinismo. Pessoal, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.